Captação líquida da XP cai 65% nesse trimestre. E se você é assessor de investimento, eu tenho certeza que essa notícia te impactou. Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 erros comuns nas assessorias que estão te impedindo de conseguir captar mais. O primeiro ponto que a gente vê muito acontecer nas assessorias é querer vender para todo mundo. A gente tem uma segmentação clara dentro do setor, pensando em clientes private, alta renda e varejo. O que a gente está trazendo aqui é ir além disso, é conseguir personalizar a minha mensagem para que atinja realmente quem eu estou querendo falar. Eu vou dar um exemplo. Tem operação que tem dentro da base uma parte representativa de clientes sendo médicos. Faz muito sentido a partir disso eu pensar em uma comunicação exclusiva para aquela persona. Além da assessoria, a gente vê que cada assessor ele tem uma rede de relacionamento e esse profissional ele vai conseguir ter uma aceleração quando ele entender qual tipo de persona que faz mais sentido ele abordar. Aí vai muito das experiências anteriores, toda a questão de relacionamento, networking. O principal ponto que a gente busca trazer é quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Então, dentro dos meus clientes, eu tenho que entender, baseado no meu perfil, quem que faz sentido indicar um produto de renda fixa. Dentro dos meus prospects, quem que tem uma aderência maior ao offshore, por exemplo. Aí, dessa forma, eu consigo apresentar para o meu cliente uma oferta mais personalizada. Então, o objetivo aqui não é vender para todo mundo, é vender para quem realmente faz sentido. O segundo erro que a gente vê, e é muito comum de acontecer, é não ter um processo claro para entrar em contato com esses clientes numa primeira reunião. Muitas vezes a gente vê que quando o assessor ou o SDR, como é o caso de algumas operações, recebe esse lead, acaba ficando muito na mão dele definir qual que vai ser o processo para tentar contato. E baseado no Insight Sales Benchmark no Brasil, um estudo da MeTime que traz muitos dados interessantes sobre esse processo de engajamento do cliente inicial, a gente vê que eu preciso ter pelo menos 8 pontos de contato para conseguir efetivamente ter uma assertividade maior e conseguir contato com esse lead. Uma das experiências que a gente teve foi, utilizando uma estratégia apenas com e-mail, eu tinha 6% de taxa de contato. Quando a gente usou uma estratégia multicanal, ou seja, comecei a trabalhar LinkedIn, e-mail, ligação e WhatsApp, essa taxa de contato foi para 45%. Então isso significa que eu estou falando com quase 8 vezes mais clientes do que eu estava falando antes, simplesmente por tentar mais vezes em diferentes canais. Então o principal ponto é, eu tenho que ter um processo claro, um fluxo de cadência claro, quando eu tento abordar esse lead pela primeira vez, para aí sim conseguir aumentar a minha taxa de contato. O terceiro ponto é usar discursos muito genéricos. A gente falou ali no começo sobre entender a sua persona, e o que a gente vê muito com essa onda de inteligência artificial e templates prontos na internet, o pessoal simplesmente fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V. E o que a gente traz é que o template, o script, ele deve seguir como um guia, mas ele não deve ser algo escrito em pedra. Então o que a gente está falando aqui é justamente eu conseguir direcionar a minha comunicação para cada um desses diferentes perfis de cliente ideal. Quando eu falo com médico, até o tipo de comunicação é diferente do que quando eu falo, por exemplo, com um profissional que trabalha no setor de tecnologia, ou quando eu falo com um engenheiro, ou quando eu falo com um dono de negócio. É muito importante que eu entenda também, se eu tenho um olhar de operação, quais dos meus assessores performam melhor em cada um dos segmentos, e eu só vou conseguir ter essa análise quando eu tiver os processos bem definidos e eu conseguir fazer essa mensuração de uma forma muito clara. Caso eu seja um assessor de investimento, eu tenho que olhar para a minha base e entender muito bem quem que eu atendo melhor, para daí sim eu conseguir personalizar esse discurso. E aí vai mudar a dor, vai mudar o objetivo financeiro, os sonhos e o discurso, a forma com que eu vou me comunicar, o tom de voz com que eu vou me comunicar com aquele cliente. Então é muito importante que eu consiga personalizar o meu discurso, os meus e-mails, a minha comunicação, seja como operação ou como assessor, para cada um dos clientes que eu estou atendendo, para que não fique simplesmente uma comunicação direta e, mais uma vez, quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. O quarto ponto que a gente vai trabalhar aqui é não fazer follow-up. Eu comentei ali anteriormente que eu preciso de pelo menos 8 pontos de contato para conseguir ter uma efetividade maior na hora de tentar aquele primeiro contato com o cliente. Mas eu preciso pelo menos de 5 follow-ups para fechar uma venda, para conseguir aumentar a minha taxa de conversão. Mais uma vez, esses dados vêm do Insight Sales Benchmark Brasil, feito pela MeTime,
que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, vocês podem acessar todos esses dados. O principal ponto aqui é, depois que eu fiz uma primeira reunião, apresentei uma reunião de proposta de investimento para esse cliente, muitas vezes esse potencial investidor, ele acaba ou não abrindo a conta ou não fazendo aquele aporte inicial. Então eu tenho modelos claros de, quando ele abriu a conta, mandar uma mensagem incentivando o aporte, ou antes de ele abrir a conta, eu trabalhar essa abertura de conta e ter esses follow-ups claros e ter pelo menos 5 follow-ups, vai aumentar muito a minha taxa de abertura de conta, consequentemente a minha captação. Então o que a gente está trabalhando aqui é processo. Eu comecei lá olhando a minha persona, depois eu fui para um fluxo de cadência para tentar contato pela primeira vez, depois eu entendi que o meu discurso ele não pode ser genérico, eu tenho que personalizar para cada uma das minhas personas, e agora eu estou entendendo que mesmo depois de eu fazer tudo isso, eu preciso ainda tentar 5 vezes falar com esse cliente potencial, porque provavelmente ele não vai abrir a conta do dia para a noite, e ele não vai abrir a conta sozinho, porque a gente sabe que o administrador, o CEO de uma empresa, ele é cheio de coisa, ele tem bastante reuniões, o médico ele está cheio de atendimento, e às vezes aquilo não é uma prioridade, ele já é atendido por um outro assessor, ou aquele dinheiro já está investido em outro lugar. Então a ideia aqui é, depois que eu fiz todo aquele trabalho inicial, que eu tenho um esforço gigante do marketing, eu tenho um esforço gigante do assessor para gerar indicação, eu consigo aí sim fazer essa proposta de investimento, não posso parar aqui, porque senão tudo aquilo que eu fiz antes, foi por água abaixo. Então a nossa proposta aqui é o quê? Justamente depois que eu fiz essa proposta de investimento, eu continuar o contato com esse lead. E aí eu tenho que entender muito bem qual o canal que ele prefere, seja por WhatsApp, e-mail, ligação, para aí sim eu conseguir fazer esses follow-ups de acordo com o canal que faz mais sentido para o cliente. E por último, mas não menos importante, um erro muito comum que a gente vê nas assessorias é justamente não ter um playbook de vendas. A gente falou sobre ter uma persona definida, a gente falou sobre fluxo de cadência, a gente falou sobre script, templates, a gente falou sobre follow-up. Isso tudo são processos de venda. Eu estou olhando lá desde o comecinho da geração do meu lead, da primeira tentativa de contato até a abertura de conta final. E aqui, na verdade, que começa o trabalho, porque o segredo da captação ele está no modelo de atendimento e processo de indicação. Então, se eu não tiver um processo comercial muito bem definido e um modelo de atendimento que vai me ajudar a ter um relacionamento bom com esse cliente e conseguir gerar indicações de uma forma previsível e escalável, é o que vai fazer realmente eu acelerar essa captação. E eu não vou conseguir fazer tudo isso se eu não tiver processos definidos. Então é extremamente importante que o assessor converse com a assessoria, entenda o que já tem construído e a partir disso criar o seu próprio processo. Caso a assessoria não tenha nada construído, o importante aqui é o assessor começar a construir o próprio processo. Eu acho que vai trazer um resultado melhor para a captação do profissional. Então, se a minha assessoria não entrega isso, ou eu tenho que ir para uma operação que dá esse suporte, ou eu, como assessor, tenho que entender que eu tenho que construir isso internamente. E como operação, eu tenho que ter isso construído. Uma das formas de atrair e reter profissional é dar esse suporte para que os meus assessores consigam trabalhar melhor. Oferecer um playbook de vendas, oferecer sugestões de script, ter isso alinhado com os produtos do mês, vai ser um excelente diferencial competitivo na hora de uma contratação e na retenção de um profissional. Então, não ter um playbook claro vai te atrapalhar não só na captação, mas na retenção de profissionais. A gente vê que operações que têm isso extremamente definido, elas conseguem contratar melhor, acelerar a captação e no final do dia crescer mais. Quer saber como estruturar um processo de vendas? Entre em contato com o nosso time, solicite um diagnóstico gratuito da sua operação que a gente vai entrar em contato. Gostou desse conteúdo e acredita que ele vai ajudar na sua captação? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e compartilhar com outros assessores que também estão nesse processo. Até a próxima!